Fala, torcida que canta e vibra, beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do Marcelo React Verdão, trazendo mais um vídeo da Rádio Bandeirantes aqui, do pessoal do Donos da Bola, comentando sobre uma proposta que Rios vai receber da Roma, e também com o pessoal da UOL comentando sobre a nova contratação do Verdão, Ramon Sousa, que está chegando, né, gente? Então, pessoal, já deixa o seu like aí, comenta o que você achou dessa saída de Rios e dessa chegada de Sousa, né? Compartilhe esse vídeo para seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no canal. Avante palestra! A gente fala da entrevista coletiva do Renato, né? Uma apuração desse momento. O Palmeiras recebeu uma proposta oficial da Roma, da Itália, pelo Richard Rios, e a Roma foi o primeiro clube que chegou no valor mínimo que o Palmeiras pedia, de 30 milhões de euros. Então, neste momento, existem reuniões para que a Roma consiga destravar esta negociação e fazer a compra em definitivo do passe do Richard Rios. Então, pode acontecer sim a saída do colombiano, jogador que foi uma das peças importantes do Palmeiras aqui nos Estados Unidos, na disputa da Copa do Mundo de clubes da FIFA. O Verdão tinha colocado 30 milhões de euros como valor mínimo para começar a conversar. E a Roma foi o primeiro clube que ofereceu essa proposta oficial ao Palmeiras, e agora os dois clubes estão negociando as tratativas para que exista aí um avanço, e o Richard Rios então com a possibilidade de deixar a equipe do Palmeiras rumo à Roma da Itália, jogador que custou ao Palmeiras cerca de 6 milhões de reais, fazendo a conversão 1 milhão de euros, e agora pode sair por 30 milhões de euros já nesta janela de transferências que foi aberta recentemente. Que você já disse ontem isso, né, o Soler? Exato, né? Desde o ano passado a gente já vinha falando, né, craque, com relação à possibilidade da saída do Richard Rios nesta temporada, porque ano passado mesmo, depois da disputa da Copa América, o assédio dos clubes europeus para cima do Richard Rios aumentou e muito. E o Palmeiras teve ali meio que um acordo com o staff do jogador de, ano que vem, se chegar algo na casa de 30, 35 milhões de euros, a gente pode sim começar a conversar com clubes para possibilitar essa saída do Richard Rios. E a Roma foi a primeira equipe que oficializou uma proposta exatamente na casa dos 30 milhões de euros, então é uma possibilidade sim do Palmeiras fazer esta negociação. E é claro que o Palmeiras, caso venha do Richard Rios, vai em busca para subir. Tá certo, então, as informações... Já oficializada pelo... Pode terminar, filho. Mas uma outra informação com relação ainda ao time do Palmeiras, essa já confirmada, um cara que você falou recentemente, né, elogiou bastante da base do Verdão, o Eric Belé. Hoje ele assinou sua renovação contratual até 2028, então aumentou o valor da multa rescisória do garoto, e a tendência é que em 2026 ele já tenha algumas oportunidades no time principal do Palmeiras. O Eric Belé tem 18 anos de idade e já é cotado para ser a próxima grande joia do time palmeirense. Na atual temporada ele tem 13 gols marcados em 26 partidas pelo sub-20 do Alviverde. Como é que fala os melhores momentos, né, do Sousa? O DVD, o famoso DVD. Isso. Não, no DVD, massa, qualquer um é craque, não adianta. Ah, é. É isso aí. Até eu acho fico interessante cabeludo, a gente né? trazer os números do Sousa no Nottingham Forest. Não, é um jogador... Os números no Nottingham Forest são pálidos, eu diria, né? Ele ficou meia temporada no Nottingham Forest. Ele fez 23 jogos, ele marcou 3 gols e deu uma assistência. A melhor temporada da carreira dele foi em 2023 pelo Tajeres, que ele fez 35 jogos, 10 gols e 6 assistências. É pouco, viu? Ele foi contratado pelo que jogou no Tajeres, não pelo que jogou, né? Efetivamente, não pelo que jogou agora, né? No Nottingham Forest. Isso é um fato. Talvez tenha pesado também alguma informação do Gomes, porque ele joga na seleção paraguaia também, né? Então, é isso. Agora, é um jogador... Uma apuração sobre isso
Não que o Gomes disse que podia contratar, mas perguntaram para ele Comportamento. quais são as referências. A famosa, né, Márcia? Tem as referências do Sousa. E aí o Gomes, como capitão da seleção paraguaia, né, ele disse que era um bom jogador, que tinha qualidade, e aí o Palmeiras já encaminhou que já estava certo há um tempo. O Palmeiras conversa com o Sousa desde o início da temporada. Era um nome que estava no radar há um bom tempo, e é isso que você falou, Massini. Ele está vindo pelo que ele jogou no Tajeres. Pode ser alguém que pode ser importante na bola parada, que a gente está pontuando aqui como um dos grandes problemas desse Palmeiras. E, assim, eu vi muita gente falando, ele não é o substituto do Estevão. Eu também não acho que seja, mas ele joga nas duas pontas. E quem foi contratado para ser esse diferencial não aconteceu, né? O Paulinho não está machucado, só volta no ano que vem. E o Facundo Torres não mostrou nada, né? O que veio. O Felipe Anderson também não conseguiu emplacar. Tava dependendo do Alan e do Estevão. E agora é um nome a mais, né? Para testar, ter ritmo de jogo. E assim, o Sousa, nesse período que o Palmeiras estava no Mundial, não sei quem acompanhou ele nas redes sociais, ele mostrou que estava treinando para chegar bem agora no Palmeiras. Então vai que alguém que chega já em condição de jogo, assume a camisa de titular e arrebenta. A gente não sabe, né? Futebol tem dessas. Mas vamos torcer pelo melhor, né, Massa? Isso, que a gente, como torcedor, pode fazer, né? Como jornalista, a gente pode criticar e entender se vale, né, pagar 12 milhões, né, de euros, é isso, pelo Ramon Sousa, jogador do Nottingham Forest. Bom, antes ele que nenhum, mas precisa mais, porque o Paulinho só no fim do ano. A questão do Paulinho, chegou-se a comentar que seria por 3 meses, que seria uma cirurgia mais leve, mas, pelo que ele disse, né, só É, joga o ano que vem. a gente está usando a informação que o próprio Paulinho disse, né? E Uhum. assim, faltam 5 meses para acabar a temporada. A gente não sabe quando foi marcada essa cirurgia, apesar do Paulinho dizer que seria após o Mundial. Pode ser só na reapresentação do Palmeiras. Então, demoraria de qualquer forma, né? E até o Paulinho recondicionar, até todo esse processo que o Abel e o Palmeiras, como um todo, é bem cauteloso, acho bem improvável. Eles vão fazer a mesma coisa que aconteceu com o Bruno Rodrigues, que estourou, mas ele segurou bastante para que até hoje não voltou, né? Mais de 500 dias aí o Bruno Rodrigues ainda não retornou. Muito bem. O Ricardo Scavioto está dizendo que o elenco é muito bom e que a responsabilidade, ele fala, a culpa é do Abel e da comissão. Também, também acho que o trabalho, o elenco é bom, né? É bom, e que nesse momento o Abel não está numa boa fase, eu diria, né? É, Bom, isso aqui é importante. Olha aqui, ó, o Cleiton está dizendo o seguinte: boa noite. Vocês não acham que quando esses jogadores que são top em outros clubes, o Abel muda o estilo de jogar, acaba atrapalhando o jogo de todos eles? Felipe Anderson, Vitor Roque, Facundo, a gente falou disso no começo da live, né? Que é a questão de que todo jogador que chega, ele não consegue render, não consegue dar a resposta, né? É algo que a comissão técnica precisa pensar e fazer a coisa andar, né, Latifi? Não, eu concordo. E aquilo, tudo bem, o jogador ele tem que se adaptar ao estilo de jogo do técnico. Mas a gente viu o Renato Gaúcho falando nesse Mundial mais de uma vez. Ele falando: eu penso numa forma de jogar, converso com os meus jogadores e se eles estão confortáveis para jogar, eu coloco o time para jogar dessa forma. Eu também imagino que o Palmeiras exista essa conversa do Abel com os atletas, né? De, eu vou te colocar para fazer tal função, você está confortável? Se ele fala que tal, o Abel coloca ele para jogar. Mas também eu não entendo que é totalmente culpa do Abel, né? Porque não é possível que o Facundo Torres era um jogador muito mais Claro. incisivo nos Estados Unidos e aqui ele não consegue dar um ataque progressivo, um drible, uma finta, algo a mais. Então eles também têm parcela de culpa. Por exemplo, o Vitor Roque. Eu cansei de ver ele fazendo no Atlético Paranaense e até no Betis aquele gol chutando colocado, que ele corta para a direita e chuta colocado. Ele não fez um desse no Palmeiras. É um jogador que não está com confiança. Então, é isso, Massa. A gente tem que ter paciência também, entender que muitos jogadores demoram. Não é aquele discurso chato, né? O Palmeiras, mas é um discurso que se pagou nos últimos anos, né?
jogadores que chegaram em uma primeira instância não deram resultado, mas depois vingaram, né? O problema é que o Palmeiras gasta 80 milhões de reais em um atacante que tem 2 gols no ano. E aí faz falta, né? É aquilo que a gente está falando de ter uma dificuldade incrível para fazer gols, né? E é o que se prova cada vez mais. O CA está dizendo que no DVD o Facundo jogava pela direita. Sim, é verdade. O Bruno pergunta aqui, o técnico, vocês acreditam? Isso aí eu já falei. Se o Abel fosse do Chelsea, o JP estaria subindo a montanha. Acho que não, cara. Se pagar 400 milhões num jogador desse nível, eu acho que não. Porque, né, pô, vamos com calma, né, gente? Vamos com calma. O Abel tem condições de fazer a coisa virar e andar. Latifi, a gente está caminhando para o encerramento aqui, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, para você e para as pessoas que estão vendo a gente, muito obrigado. Ótima audiência, estamos chegando perto das 1.000 pessoas aqui conosco. Muitíssimo obrigado. Olha aqui, Palmeiras e Mirassol, quarta-feira, no Allianz Parque. Depois, na sequência, Palmeiras e Atlético Mineiro. Dia 23 de julho tem Fluminense e Palmeiras no Maracanã. E no dia 26, Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque. São 3 jogos em casa e um fora, sem contar o Juventude e o Santos, jogos que foram adiados. Não sei aonde que a CBF vai colocar esses jogos, quando, como e aonde, né? E o Santos Porque está ainda batendo o pé para manter o jogo até antes do Mirassol, né? Tem essa questão da data que o Santos quer antecipar esse jogo para depois não ficar com o calendário apertado, só que o Palmeiras está de férias, né? Uma mini férias até a reapresentação. Mas Não, mas Massa. como? Vai jogar Não, quando? Segunda? não, é que o Santos ele tá fazendo pressão para a CBF para esse jogo acontecer, mas ele não quer esse adiamento do jogo. Ele estava inicialmente agendado para o dia 13, que seria na semana que vem. Só que não daria para o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras vai se representar ainda, mas vamos ver o que eles vão fazer. Como o Palmeiras participou do Mundial, eu imagino que a CBF vai dar essa colher de chá, mas o Santos está batendo o pé para que aconteça já no próximo domingo.